Boa noite pessoal que está entrando na live. Boa noite, Gilberto, tudo bom? Boa noite, Rodrigo, Ana, sejam bem-vindos. Boa noite, Pablo. Vamos lá. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Olá, Ju. boa noite, doutor. Tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia, graças a Deus, melhor agora. Imagina, melhor pra gente aqui. Tô aqui vendo o pessoal entrando. Boa noite, Braulio. Braulio acabou de Ah, o entrar. Braulio aí, boa noite a todos. Como é que você está trancado em casa? É, né, fazer o quê? Mas é uma oportunidade boa mesmo diante dessa situação, a gente poder estar aqui, né, mesmo que virtualmente, aprendendo, tentando levar um pouquinho de conhecimento às pessoas. Ah, é sempre bom discutir, né? É sempre bom a gente pensar um pouco. É isso aí, Boa é a noite, melhor Edmilson. forma de aprender. E agora a gente está com tempo para raciocinar, então daí é melhor ainda, né? Aproveitar, né? Porque depois vão É, voltar com tudo. Vai ser exatamente. aquela correria de novo, né? Depois tem que tirar o atraso todo. Mas vamos lá, vamos começar? Vamos? Boa noite, Pedro. Vamos lá, pessoal, olha só. Nós estamos aqui de novo fazendo mais uma live aqui pelo Insta do CBP Jur. Lembrando que eu sou coordenador da pós de Direito Militar no CBP Jur, tanto o módulo presencial quanto o módulo online. O módulo online já está rolando. Quem tiver interesse lá, entre em contato com o CBP Jur, se inscreve, as aulas são imediatas, já começa a assistir. O módulo presencial vai demorar um pouquinho mais, né? Porque nós estamos com essas medidas aí de contenção à pandemia do novo coronavírus. Quando Deus quiser e permitir, a gente vai lá também no presencial. E nós estamos fazendo essa série de lives, o pessoal aqui, a gente tem um público cativo que está sempre com a gente, está conhecendo os nossos professores. As lives é bem com essa ideia, né? Que vocês possam conhecer com os professores as matérias que são dadas lá na nossa pós. Lembrando que a pós é de direito militar como um todo, não é só penal militar e processo penal militar, né? Todo o direito militar, constitucional militar, previdenciário militar, se é que dá para chamar de previdenciário, né? Mas direito à pensão militar, direito disciplinar militar, né? E hoje, aqui é um dia muito especial, porque eu estou com a minha amiga, a professora Juliana Paula, e ela vai falar justamente sobre o direito disciplinar militar. Juliana, um prazer te receber. Seja bem-vinda à live. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui ao lado de uma pessoa, mesmo que virtualmente, né? De uma pessoa tão humana quanto o senhor, de um magistrado muito humano mesmo. É conhecido assim amplamente na Justiça Militar da União pela simplicidade. Parabéns. E eu gostaria Obrigado. de agradecer a oportunidade que o CBB Júri está nos concedendo aqui. Agradecer cada um que está entrando aqui, que está disponibilizando um pouquinho do seu tempo para nos prestigiar, né, no momento em que todos estão passando por dificuldade, né, é um momento em que os números, infelizmente, dessa pandemia estão aumentando e a gente não pode parar de alguma maneira, a gente precisa refletir o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa caminhar, né? É o que a gente está tentando fazer aqui. A vida, mesmo em casa, continua. A vida continua, o trabalho continua, né? É. E, assim, eu gostaria de deixar claro, de ressaltar que o que eu vou expor aqui hoje não é a opinião da Força Armada à qual eu pertenço com muito orgulho, né? Mas é a minha opinião enquanto pesquisadora dessa área. Eu sou apaixonada por essa área do direito disciplinar e eu decidi pesquisar
é uma tarefa difícil, porque a gente não tem nem livro, né? Poucas pessoas pesquisam a fundo sobre os regulamentos disciplinares militares das Forças Armadas. A gente tem mais pesquisas e mais artigos sobre os regulamentos disciplinares, mas das forças auxiliares, né? Então eu vou apresentar a minha visão enquanto pesquisadora e não enquanto militar. Então tá. Ju, vamos lá. Deixa eu já começar aqui, vamos já te perguntando. Então, você foi responsável pela ementa, né, do curso dessa disciplina, né, dessa matéria de militar disciplinar aí no CBPJUR, na pós. Me diz assim, qual que é a importância do direito disciplinar militar e por que é importante estudar ele dentro de uma pós-graduação de direito militar? Então, doutor, eu tive a ideia de criar essa disciplina porque eu fiz a pós-graduação aqui no CBPJUR e quando eu fiz não tinha essa disciplina. E o que me chamou a atenção? Foram as pessoas, os meus colegas de sala que não eram militares. Eu percebi a dificuldade dessas pessoas, dos civis, dos advogados que queriam militar na área, né? Com jargões militares, que eram expostos às vezes em algumas aulas, e eu via que o pessoal ficava meio assim. Aí me perguntavam, porque sabiam que eu era militar, e o que me chamou... E essa disciplina se tornou um diferencial aqui na pós-graduação, porque não são todas as pós em direito militar que têm essa parte de estudo dos regulamentos disciplinares militares. E assim, eu me lembro que à época o que me chamou mais atenção foi a fala de uma colega advogada. Ela falou assim, Ju, para você que é militar é mais fácil. Eu acho que você aproveitou melhor a pós do que eu, porque eu procurei a pós em direito militar achando que eu ia conhecer um pouco mais da vida militar. Aí aquilo ali me tocou. Aí à época eu fui até o Pedro, né, que foi super acolhedor comigo, ele era o coordenador pedagógico, e eu falei com ele sobre isso. Aí o Pedro, assim, o CBPJUR, ele tem o diferencial, assim, de ser bem democrático, porque você é ouvido, você tem acesso aos donos, se você tiver qualquer exposição, eles te ouvem com muito carinho, assim, eu me sinto em casa, desde que eu era aluna, e eu era daquelas alunas que eu reclamava, eu ficava reivindicando as coisas. Ah, você é aquela que você estava na frente e ficava reclamando, né? Exatamente. Mas deu certo, né? Aí o que acontece? Eu cheguei o Pedro falou assim, legal a sua ideia, Ju, mas temos que falar com o doutor Cláudio Amin, que ocupava o lugar que o senhor ocupa hoje, ele era o coordenador. Aí eu falei, doutor, mas como uma pós em direito militar não aborda a parte disciplinar, né? As Forças Armadas são regidas pela hierarquia e disciplina e a gente não vai estudar a parte disciplinar. Aí eu consegui convencê-lo da importância dessa disciplina. E essa disciplina agora é um dos diferenciais que a gente tem aqui no CBPJUR. E ainda tem muita pós-graduação da área que não tem essa parte. E são os estudos, a gente foca nos regulamentos disciplinares militares das Forças Armadas, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica, porque os regulamentos disciplinares militares das Forças Auxiliares, a sua grande maioria, usa como base o regulamento disciplinar do Exército, que é o Decreto 4346 de 2002. Então, não tem tanta dificuldade assim, se tiver uma ideia dos 3 regulamentos aqui das Forças Armadas. Uhum. E me diz uma coisa, Júnior, também assim, não só para pós de direito militar é importante o estudo dessa disciplina, né? Para os concursos na área também, né? É bem cobrado. Exatamente. Então, eu costumo brincar com o pessoal, né? Porque as pessoas pensam, algumas pessoas, né? Que uma pós-graduação, como o senhor disse, em direito militar, se resume ao direito penal e processual penal militar. E o direito militar, ele é muito amplo. Ele não se resume só ao direito penal, processual penal militar. Então, por exemplo, para quem quer o concurso da magistratura militar, né, o cargo ao qual o senhor desempenha muito bem,
E o concurso do Ministério Público Militar, por exemplo, que está aberto, eu peço licença aqui até para pegar o edital. No ponto 9 aqui do edital, ele vem cobrando exatamente essa parte que a gente aborda. Ele fala do descumprimento dos deveres e obrigações militares, aquela questão aqueles valores básicos que são muito caros para as instituições armadas, como honra pessoal, pundonor militar, decoro da classe. Ele Isso fala tudo dos... é explicado na pós, hein? Exato, com certeza. Não é tão fácil de explicar, mas a gente explica. Ele fala aqui dos regulamentos disciplinares, a classificação das transgressões disciplinares, né? A distinção de uma transgressão disciplinar militar, né, por um crime militar, que é a ofensa mais grave a esses valores básicos das instituições militares, né, doutor? Que o senhor trabalha muito bem, não é a minha área. Vamos falar um pouco sobre isso também hoje. A prescrição também, né, que, claro, né, o Ministério Público Militar, ele vai cobrar o que é mais polêmico, ele não vai cobrar o que é fácil. Por exemplo, nos regulamentos disciplinares militares das Forças Armadas, eles não prevêem prazo prescricional. Exatamente. Por isso, aí tá aqui, e aí, de qual norma a gente vai se socorrer para resolver isso? E dentre outras coisas, está no ponto 9 do edital, fala também, ele cobra também a questão dos recursos, prazo, né, quem é que tem competência para aplicar a punição disciplinar, para apurar a punição disciplinar, todo mais antigo tem. Imagina se todo mais antigo tivesse essa competência, quem é mais moderno não ia poder nem respirar, né? Exatamente. O habeas corpus em transgressão disciplinar militar, será que de Vamos falar um fato, pouquinho dele em hoje momento também? algum, é cabível, né? Vamos falar dele um pouquinho hoje. Mas vamos lá. Já adentrando no tema, então a gente já falou da importância da disciplina e adentrando no tema, assim. Você já até comentou da questão da hierarquia e disciplina que molda, né, toda a conduta dos militares, né? E isso a própria Constituição já determina que assim ou seja. Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar justamente para poder manter a hierarquia e disciplina dentro de uma organização militar? O que você pode fazer? Os regulamentos disciplinares militares, né, doutor? É um instrumento do qual o comandante dispõe exatamente para manter a disciplina. Eu penso que a hierarquia e a disciplina são dois binômios que andam de mãos dadas. Se não se tem disciplina, fica difícil manter hierarquia. Não adianta ter hierarquia. Eu acho que um não subsiste sem outro, né? Opa. Vamos esperar para ver se a Juliana volta aqui. Voltei. Voltou. Vai. Continua. Eu tirei o Wi-Fi para ficar mais fácil. Ah. Então, os regulamentos disciplinares militares, eles são o instrumento do qual o comandante dispõe exatamente para manter a disciplina na caserna, para manter a ordem. Eu peço licença aqui para a gente olhar não sei se tem alguém com a Constituição aberta aí essa hora, mas o artigo 142, que é o coração das Forças Armadas aqui na Constituição, ele fala lá, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, só a título de curiosidade, essa ordem aqui que a Constituição menciona, Marinha primeiro, Exército e depois Aeronáutica, é a ordem de criação das forças. A Marinha foi a primeira, né, que foi criada, a Aeronáutica é a mais moderna. São instituições nacionais permanentes e regulares. Permanentes porque elas não podem ser extintas. Irregulares porque elas precisam estar em pleno funcionamento. Elas são organizadas com base, está aqui o binômio hierarquia e disciplina, sob a autoridade do presidente da República, e destinam-se. É aqui que eu gostaria de mencionar o quão importantes são as Forças Armadas, né? Quais são as missões principais que elas têm, que são muito importantes, né? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer dos poderes, executivo, legislativo ou judiciário, a garantia da lei e da ordem. Por que eu estou mencionando isso? Uma força armada que tem um papel
tão importante, que é de garantir a nossa soberania, precisa estar precisa estar em plena ligação. Não pode ter burburinho, não pode ter fofoca interna, não pode ter qualquer outra coisa que não seja essa missão aqui, que é garantir essa função constitucionalmente estabelecida e tão primordial para a gente. E uma força armada sem disciplina fica difícil dela subsistir, né? Não bando armado aí, né? Exatamente. E isso pode desencadear uma série de crimes, né? O que não é combatido disciplinarmente pode se tornar um problema para se resolver na esfera criminal, que é a última ratio, né? O direito penal, ele pelo princípio da subsidiariedade, ele vem por último. Então, primeiro tenta se resolver na parte disciplinar. E como se resolve? Qual é o instrumento garantidor da disciplina? São os regulamentos disciplinares militares. Aí, quando a gente fala em regulamento disciplinar militar, a gente já pensa na punição disciplinar, né? A gente já pensa assim, na violação do regulamento, que daí é aplicada a punição disciplinar, que é um instrumento utilizado pelo comandante. Me diz uma coisa assim, é possível a participação da defesa na punição disciplinar, né, no processo de punição disciplinar? E, se possível, qual é a importância dessa participação? Não só é possível, como é muito importante, né? Nós temos a súmula vinculante 5. O que diz a súmula vinculante 5? A falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo e disciplinar não ofende a Constituição. Eu já vi gente interpretando isso aqui como assim, advogado não pode participar de apuração de transgressão disciplinar. Não é isso que diz, não é? Diz que a falta de defesa técnica por advogado, ou seja, se o militar que supostamente cometeu uma transgressão disciplinar militar, se ele quiser ser assistido por advogado, ele pode, mas se ele não quiser também, isso não vai tornar o procedimento nulo. É isso que diz a súmula. E aqui eu ressalto muito e gostaria de chamar a atenção dos advogados para essa área que está tão carente de profissionais da advocacia que queiram estudar essa área e se aprofundar nela. E não é fácil, eu não tiro a razão de muitos advogados que eu vejo que tem um pouquinho assim de, digamos assim, distanciamento dos regulamentos disciplinares militares das Forças Armadas. Por quê? Porque eles são decretos, pelo menos o da Marinha e o da Aeronáutica, eles são decretos anteriores à Constituição. Por exemplo, o regulamento disciplinar da Marinha é o decreto 88545 de 83. Aí vem o do Exército, que é o decreto 4346 de 2002, que sob ele tem várias polêmicas, porque ele deveria ter sido construído através de uma lei e através de um decreto. E depois a Constituição, né? Ok. E temos o decreto 7.322 de 75, que é o RDAE. O que eu quero dizer com isso? O da Marinha e o da Aeronáutica, eles são anteriores à Constituição. Há quem diga que eles foram recepcionados como lei ordinária. Ok. Há quem entenda, né, o Dr. Jorge César de Assis, por exemplo, minha fonte de consulta, há quem diga que, na verdade, eles foram o artigo 47 do Estatuto dos Militares que foi recepcionado, que é a fonte imediata dos regulamentos disciplinares militares. Mas, como eles são anteriores à Constituição, não é tão fácil assim de aplicá-lo e não é tão fácil assim de você assistir um militar que supostamente cometeu uma transgressão disciplinar. Por quê? Não dá para simplesmente, assim como não dá para fazer com o CPM e o CPPM, né, que também são anteriores à Constituição, não dá para simplesmente abrir o regulamento disciplinar militar da Marinha e da Aeronáutica e sair aplicando, porque senão vai dar abuso de autoridade, atos ilícitos, vai dar um monte de problema. Vai dar problema. Os advogados, eu acho que eles ficam um pouco resistentes a isso. Como é que eu vou fazer isso? Não tem livro. Não tem nem livro sobre a área
quase não tem artigo. Se Deus quiser, vai ter o meu livro. Olha só. Começa a dúvida. Pode deixar. Já estou aos poucos trabalhando nisso. Então, não é tão fácil assim fazer a defesa. E ainda tem um outro problema. Tem que fazer esse filtro constitucional, como eu disse, sobre se o que está previsto lá no Regulamento Disciplinar Militar da Marinha ou da Aeronáutica, por ser anterior à Constituição, se ele é compatível materialmente ou não com a Constituição, tem que fazer esse filtro. E, além disso, ainda tem um outro probleminha, né? Que não é culpa dos militares, que tentam se virar diante da ausência de uma lei, né? Diante de uma ausência do Congresso Nacional, que não legisla sobre as legislações militares. Desculpa a redundância, a gente é um pouco esquecido, né? Aí, o que ocorre? As forças, elas acabam expedindo portarias para tentar fazer esse filtro constitucional. Na Marinha, por exemplo, tem a DGPM 3.315, desculpa, no capítulo 2. No Exército tem a portaria 10IG 09001, de 2012, ou seja, posteriores à Constituição. Então, precisa-se de um advogado atento a essas normas internas para ver se elas, mesmo sendo posteriores à Constituição, não são inconstitucionais, não violam essa Constituição, se elas não são, digamos, cópia do decreto. E temos na Aeronáutica, a portaria 782 GC3 de 2010. Então, a participação do advogado é muito importante. Não é fácil, porque tem que se fazer, como diz a doutora, toda essa ginástica jurídica aí para conseguir fazer uma boa defesa, mas é uma área que está precisando de profissionais atentos a isso, profissionais especializados, e tem trabalho, né? E como as outras áreas já estão assim um pouquinho cheias, por que não se especializar no que é mais difícil, digamos assim? Pegar algo diferente, inovar? Exatamente. E quando a gente estava assim, a gente estava falando até da questão da participação da defesa no processo de punição disciplinar, mas não é só através da punição disciplinar que se mantém a disciplina dentro da tropa, né? Não, nem deve, né? Na ideia de prevenção, para não cometimento das transgressões. E essa ideia de prevenção, como é que a gente poderia fazer uma prevenção? Para não precisar chegar até a punição. A minha opinião é de que a prevenção, ela deve ser a regra. A punição deve ser exceção. Por quê? Para apurar uma infração disciplinar, por mais que a apuração da infração disciplinar seja muito célere, né? Gera-se tempo, né? Um militar que está ali apurando essa suposta transgressão disciplinar, ele poderia estar fazendo um outro trabalho tão importante quanto diante daquelas missões constitucionais tão importantes que estão lá no 142. Gasta-se tempo, gasta-se dinheiro. Quem está sendo, digamos assim, o suposto transgressor, que é o militar, que supostamente, né, que a gente já não pode falar um militar transgressor, como às vezes tem no próprio regulamento. Supostamente, até que se prove, né? E tem um contraditório e ampla defesa na apuração da punição disciplinar, não é porque é um regulamento disciplinar militar que ele não tem direito a contraditório e ampla defesa, ele tem sim. E como que poderia acontecer essa prevenção? Através de uma boa gestão. Quando se tem uma boa gestão, e isso é muito subjetivo, porque cada um vai exercer o comando da melhor forma que pensa ser, e também de acordo com cada local e de acordo também com cada atividade que é exercida ali, porque o militar, isso não é atividade fim do militar. Por exemplo, o exercício da Polícia Judiciária Militar não é atividade fim, é atividade meio, da mesma forma a apuração da infração disciplinar. Então, o que ocorre? Vai gastar tempo, como eu disse, gasta-se dinheiro. Então, se tiver uma boa gestão, por exemplo, através de uma boa conversa, através de instruções rotineiras, né? Não somente estudar o regulamento disciplinar militar no período de formação. Por exemplo, o militar
no curso de formação de sargentos. Ele ingressa lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica, não sei se são 2 anos, como foi há 14 anos atrás na minha época, mas lá se estuda os regulamentos, se estuda o CPM, estuda o CPPM. Mas depois disso, se o militar não tiver contato mais com o regulamento disciplinar, pode acontecer que ele esqueça. Ele não vai jamais esquecer que ele pode ser punido. Isso já está enraizado, né? Ele não vai esquecer da maioria dos tipos de transgressões disciplinares militares. Todavia, os regulamentos eles são complexos. Até os próprios militares têm dificuldade, porque tem que se fazer um filtro constitucional, nesses que são anteriores à Constituição, como eu disse. E assim, não são todos os militares que são da área jurídica, não são todos, temos engenheiros, temos, né, os pilotos, temos mecânicos. Então, o que ocorre? A prevenção poderia acontecer, né? A prevenção que deveria e deve ser a regra, a punição a exceção. Essa prevenção ela poderia acontecer através de instruções rotineiras, né? Por exemplo, a gente não tem instrução de tiro. Por que não ter uma instrução rotineira? Não precisa ser todo mês, mas fazer ciclos de palestras, de estudo, como o Ministério Público Militar muito bem fez lá na PGJM em Brasília, organizado pelo Dr. Cícero. Foi maravilhoso. Por que não levar esse estudo para dentro dos quartéis? Né? E fazer essas instruções rotineiras, para quê? Para que os militares aprendam a fazer esse filtro constitucional que é tão difícil. Não, concordo plenamente com você. Eu sempre acho que a prevenção é o melhor remédio, e não sendo redundante, não, porque na verdade evita, inclusive, às vezes, de você até perder um bom militar, né? A constante atualização faz com que a pessoa se torne o melhor profissional em qualquer área. E evita também que vá parar lá na Justiça Militar da União. Exatamente, melhor ainda. Daí não vai parar o crime para a gente julgar lá na Justiça Militar, né? Melhor então. Aí, por falar nisso, eu esqueci de comentar, doutor, sobre a PEC. O pessoal aí da Justiça Militar da União, que acha que não precisa aprender regulamento disciplinar militar. Eu fiz a consulta dessa PEC hoje. A PEC é a 358 de 2005. Ela está naquela nossa velocidade, né, que o Brasil tem, aquela velocidade, e ela é de 2005. Mas a última tramitaçãozinha que eu vi dela aqui é de 2018. Então, ela não está parada. E qual seria o objetivo dessa PEC? Essa PEC, ela visa alargar a competência da Justiça Militar da União, dar mais trabalho para o pessoal da Justiça Militar da União, né? e incluir na competência da Justiça Militar da União, que tem a competência de julgar o crime, né, doutor? Alargar essa competência para que a Justiça Militar da União passe a julgar também, fazer o controle jurisdicional das punições disciplinares militares. Como é na Justiça Militar Estadual, né? Como é na Justiça Militar Estadual, ou seja, incluir a competência civil para a Justiça Militar da União. Agora a gente já tem até o habeas data lá, né, na Lei de Organização da Justiça Militar da União. Quem sabe isso aí já não é um preparatório para, no futuro, tá trabalhando com isso nessa também? Situação mesmo. Mas, eu acho que seria uma boa, hein? Pois é, lá vem bomba, né? Vamos lá, a gente prosseguindo aqui na nossa ideia. Assim. Então, a gente já falou da punição, a gente falou de um lado, que é o punido. A inspeção e sofre a punição disciplinar. Mas também tem o outro lado, de quem aplica a punição. E quando há um exagero, né? Vamos supor que o comandante utilize o processo não com a finalidade educativa, mas com outra finalidade qualquer. Quais as consequências que pode ter também para o comandante, né, que aplica a punição? Pois é. Esse comandante poderia responder, por exemplo, por improbidade administrativa, né? Ou seja, se usar o regulamento disciplinar militar para, por exemplo, uma vingança pessoal ou uma vingança institucional,
vai fugir ao objetivo da função da administração pública, porque os militares não são funcionários públicos em sentido estrito, mas no sentido amplo, nós somos funcionários públicos, assim eu considero, no sentido amplo. Eu estou falando da administração pública militar. Um dos princípios lá é o da impessoalidade, né? Então, não dá para misturar as coisas, porque senão pode se responder por improbidade administrativa, além de causar... Oi? O abuso de autoridade. Há quem entenda que, por exemplo, tem que ter o especial fim de agir, né? No abuso de autoridade, é difícil de se provar, mas isso aí já pode entrar para a questão do assédio moral, olha o tanto de problema que pode dar, né? Então, o ideal é que isso não aconteça, que o regulamento disciplinar militar, ele seja usado para garantir, como instrumento garantidor da disciplina. Pronto. Nada além disso, né? A punição tem caráter educativo, na verdade. Isso, educativo retributivo, né? Dado a quem merece. Eu ainda acrescento um caráter exemplificativo, porque isso gera exemplo para a tropa. E por isso que é ideal que seja uma apuração célere também. Né? Falando assim, na questão da punição e desse controle, então, desse exagero, também aqui é importante até comentar que o regulamento disciplinar, tanto da aeronáutica, quanto da marinha, quanto do exército, estou falando por causa da ordem histórica. A ordem de criação das forças. A antiguidade deles, né? Todos eles falam, ou da aeronáutica no artigo 35, ou da marinha no artigo 27, e do exército no artigo 35 também, de como que deve ser avaliada a transgressão disciplinar. E tanto da aeronáutica quanto da marinha falam do chamado rigor excessivo, da impossibilidade da utilização do rigor excessivo. Então, está na própria lei. Então, você violar aquilo que está escrito na lei acaba sendo uma ilegalidade. Sim. O Exército não usa o termo rigor excessivo. Ele não usa este termo. Mas os outros dois regulamentos usam. É que o do Exército ele é de 2002, né? Então, ele deu uma modernizada boa. Mas eu acho que nessa parte a modernizada não foi boa. Porque tirou a questão da impossibilidade de utilizar o rigor excessivo na punição. Né? Porque como é um aspecto da lei, o descumprimento disso acaba gerando uma ilegalidade. Eu estou falando isso por causa da questão do habeas corpus, que é que eu quero entrar no ponto. Certo. Porque a Constituição ela fala da impossibilidade de você impetrar habeas corpus no caso de punição por transgressão disciplinar. Né? Mas, assim, esse entendimento assim, de que é impossível a impetração de habeas corpus em qualquer circunstância na transgressão disciplinar já foi superado. Né? O Supremo já... Até porque, como o senhor estava falando aí do RDE, né, o Regulamento Disciplinar do Exército, eles falam também da proporcionalidade, que a punição ela deve ser proporcional ao cometimento daquela infração disciplinar. Né? E se, por exemplo, for desproporcional, for aplicado por uma autoridade incompetente que não tem o suposto transgressor sobre a sua esfera ali de mando, ali de comando, ele pode sim ser levado ao judiciário para que se discuta isso. Porque se for uma ilegalidade muito gritante, eu entendo que cabe sim o habeas corpus. Só que assim, o que o Dr. Jorge fala muito no livro dele, e eu acho interessante, é que, por exemplo, às vezes as pessoas confundem a apuração da falta disciplinar com ilegalidade. A apuração da falta disciplinar é um trabalho do comandante, e se ele não fizer, ele inclusive pode responder por isso. É o dever dele manter a disciplina, restabelecer a ordem, se utilizando do regulamento disciplinar militar. Então, se você está respondendo ali, por exemplo, a um FATD, que é uma ficha de apuração de transgressão disciplinar, você não está ali sendo punido antecipadamente e você não está, por exemplo, não está acontecendo um abuso. Não, isso faz parte do dia a dia do militar. Isso não é um absurdo e faz parte do
do trabalho do comandante. Agora, se por exemplo, se o militar não está conseguindo ali o acesso ao prazo que ele precisa para se defender, se não foi oportunizado o que é direito líquido e certo dele, às vezes as pessoas vão e se utilizam do habeas corpus, aí seria o habeas data. Agora, se a liberdade dele ele tá na iminência ele está na iminência de ser preso e teve alguma ilegalidade assim muito gritante, por exemplo, a pessoa que não é o comandante que está ali apurando, aí sim, isso pode ser. Agora, isso aí pode ser atacado via habeas corpus, eu entendo que sim. Agora, tem que ter cuidado para isso não atrapalhar, como eu disse, a apuração da transgressão. E eu ia falar o seguinte também, tem que se ter o cuidado para o risco, por exemplo, de se conseguir uma liminar em sede de habeas corpus, que isso pode causar na tropa, entendeu? Porque o juiz, ele não pode, como o professor Ari mencionava aqui na pós, o juiz não pode sentar na cadeira do comandante e, não, esses 10 dias aqui, esses 10 dias são muito, vamos diminuir para 5. Ele não pode adentrar no mérito, né, do ato administrativo. Verdade, assim, é bem nesse ponto que eu queria comentar contigo, que na verdade, sim, o que o Supremo possibilita é o controle de legalidade. Certo, e não de mérito. A legalidade sempre ligada ou à competência, ou seja, a autoridade de ter competência para aplicar aquele tipo de punição, ou a própria punição, né? Vamos supor... Se foi proporcional ou não, né? Exatamente, do comandante aplicar uma punição que não seja prevista no regulamento. Certo. Né? Isso também é um controle de legalidade. E o último, para alguns é possível, é o controle da proporcionalidade entre a falta cometida e a punição aplicada. Daí, neste caso, é por isso que eu falei assim, porque como o Supremo fala que é possível o controle de legalidade, nesse habeas corpus em relação à punição disciplinar, que é importante a previsão no regulamento disciplinar da Marinha e da Aeronáutica da impossibilidade do rigor excessivo. Certo. Agora eu entendi o que o senhor estava dizendo. Ilegalidade. E a ilegalidade é passível de controle através do habeas corpus. É por isso. Certo. Né? Mas no Exército não consta. Então, ou seja, né, tem que fazer o filtro constitucional mais no da Aeronáutica e no da Marinha. Mas eu acho importante constar, inclusive em relação a essa possibilidade, né? Mas, assim, em relação à competência e em relação à existência de previsão legal daquele tipo de punição, aí não há questionamento de que isso sim é possível de verificar através do habeas corpus. Agora, em relação a mérito ou a adequação da pena, a não ser nesses casos teratológicos, daí não. Certo, não porque senão poderia estar ocorrendo uma usurpação de competência, inclusive, né, do juiz em relação à competência do comandante, aquela invasão, né? Isso não seria o ideal. Vamos falar aqui, vamos explicar, exemplificar aqui para o pessoal que também está assistindo a gente, quais são os tipos de sanção disciplinar que a gente tem? Então, olha, para eu conseguir estudar os 3 regulamentos, o que eu fiz? Eu fiz um quadro comparativo dos 3, né? Deixa eu falar só um pouquinho, se o senhor me der licença, sobre o rito de aplicação das punições. Claro, importante. Eu tento resumir em 2, né? Para aquelas penalidades ordinárias, reeducativas, que o Dr. Jorge César de Assis assim chama. Por que ordinárias ou reeducativas? Porque é aquelas que fazem parte da rotina, que quase todo militar acaba passando por elas, né? São aquelas rotineiras do dia a dia, que não precisam, por exemplo, a barba mal feita, ou às vezes, por algum motivo, a farda fora do padrão, exatamente, o uniforme desalinho. São penalidades ordinárias ou reeducativas e não precisa, nesse caso, da instauração de um processo administrativo, disciplinar para se apurar esse tipo de transgressão, né? Pode fazer o seguinte, pode pegar a FATD, por exemplo, a ficha de apuração de transgressão disciplinar,
e dá para o militar. Aí ele vai preencher, ele vai explicar, eu estava com a barba fora do padrão. Por quê? Eu estava num exercício de atividade operacional, eu estava no combate à pandemia, né? As Forças Armadas estão aí fazendo muito de frente, né? De todos os problemas que a gente tem no nosso país, as Forças Armadas estão sempre lá. E, por exemplo, quais seriam esses tipos de penalidades? A advertência, a repreensão, a detenção, a prisão, a proibição do uso de uniforme. Dá para ser apurada através da ficha de apuração de transgressão disciplinar, a famosa FATD. Agora, para aquelas penalidades exclusórias ou extraordinárias, assim denominadas, porque elas rompem, elas fazem com que o militar ele perde o patrimônio, né? Ele gera a perda patrimonial, ele rompe com a relação, no sentido amplo, de trabalho do militar, aí sim, né? Por exemplo, licenciamento a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina, expulsão, demissão, reforma, né? De acordo com cada força assim denominada, aí precisa sim de um processo administrativo disciplinar, obviamente com a garantia do contraditório, da ampla defesa, e garantindo-se também, aliás, com previsão legal essa apuração e com rito específico também. O senhor pode até melhor dizer, o senhor já fez inclusive uma live sobre isso, sobre o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação. Eu dei uma resumida para o pessoal entender os tipos de penalidades que a gente tem. Agora, o rito, aliás, né? O modelo de FATD está lá no regulamento, no final do regulamento disciplinar do Exército tem um modelo, né? De tem, FATD. e a aeronáutica, naquela portaria que eu mencionei, ela também, eles têm, a portaria 782, que é de 2010, tem um modelo de FATD, tem o número de testemunhas que precisam assinar, porque, por exemplo, o militar pode se recusar a pegar a FATD, mas aí pegam as testemunhas, assinam de que ele teve a oportunidade, se negou, tem tudo direitinho lá, explicado. E fazendo um adendo, né, fazendo um parênteses, quem se interessar e quiser se aprofundar nessa área, tem aquele vadimeco, tá no meu Instagram, depois o pessoal pode mandar um direct que eu respondo. Tem o vadimeco da Ridel, que é o único que tem os 3 regulamentos. Entendeu? O da Maxi Letra, exatamente. Tem o 2020, né, atualizado, e ele é o único que tem esses 3 regulamentos. E essas normas internas já não estão lá. Por isso que eu falei a importância de o advogado que queira militar nessa área estar atento à expedição dessas portarias, por exemplo. E o senhor tinha falado para eu falar do rito, não é isso? Eu acabei falando de outras coisas. Não, de das quais principais. Então, vamos lá. Fazendo um resumo, um apanhado dos 3 regulamentos, né? Da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A maioria das punições, elas se coincidem. Por exemplo, uma curiosidade, o regulamento disciplinar da Marinha, ele fala em contravenção disciplinar, como está lá no Estatuto, né? No artigo 47, contravenção disciplinar. Ou o Estatuto também fala aqui no artigo 47, ele fala das contravenções ou das transgressões disciplinares. Aí, no da Marinha, lá no artigo 14, ele tem a repreensão, tem a prisão que se divide em simples e rigorosa, tem dispensa das funções que não tem nos outros, tem exclusão a bem da disciplina, o impedimento, licenciamento a bem da disciplina e tem o serviço extraordinário que não tem nos outros. O regulamento disciplinar do Exército, no artigo 24, tem a advertência e impedimento disciplinar, que é o diferencial, a repreensão, a detenção disciplinar, a prisão disciplinar, licenciamento a bem da disciplina e exclusão a bem da disciplina. E o da Aeronáutica, nos artigos 15 e 16, tem a repreensão, a detenção, a prisão que se divide fazendo serviço ou prisão comum, que se chama, e tem a prisão sem fazer serviço em separado, tem o licenciamento a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina, proibição do uso de uniforme e o diferencial em relação aos outros 2, o desligamento do curso. Que estiver fazendo, né?
Isso. É legal para o pessoal ter uma ideia assim, de quais são todas as punições possíveis de ser aplicada São para... muitas, né, doutor? Se É respirar bastante. errado, já dependendo. É. E tem aquela questão daqueles conceitos que eu falei, da honra pessoal, do pundonor militar e do decoro da classe. É o que se chama, né, o doutor Jorge chama no livro dele de cláusula de reserva discricionária da autoridade militar. O que é isso? É o poder que o comandante tem de encaixar como transgressão disciplinar, mesmo sem estar previsto taxativamente no regulamento disciplinar militar, qualquer conduta do militar que ofenda essa honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, que são as ofensas mais graves que se pode ter à instituição militar. Isso é importante. Essa ressalva é importante dessa possibilidade, dessa tipicidade mais ampla, né? Em relação a quando É bem viola... subjetivo, né? Por isso que ele chama de cláusula de reserva discricionária da autoridade militar, né? Quando viola esses pilares. Vamos lá, falar uma coisa importante aqui, é a questão do momento da aplicação da punição disciplinar. Por que, Uhum. por que a punição disciplinar tem que ser aplicada de forma imediata, tão rápida? Porque, como eu disse, o regulamento disciplinar militar ele é um instrumento garantidor do quê? Da disciplina. E uma força armada, ela não subsiste, na minha opinião, sem disciplina, né? Porque senão vira bagunça. Então, se a sanção disciplinar ela objetiva restabelecer a ordem, se ela objetiva manter a disciplina, zelar pela disciplina, não tem sentido, por exemplo, uma punição disciplinar, uma sanção disciplinar ser aplicada 2 anos depois, imagina. Olha o exemplo, né, o mau exemplo que poderia dar para a tropa, né, o mau incentivo que poderia dar para outros militares. Então, a apuração ela é célere. Então, não tem porquê, e se o objetivo é manter a disciplina, não tem por que ficar demorando, porque senão não vai conseguir restabelecer a disciplina e não vai conseguir ter aquele efeito exemplificativo, aquele efeito retributivo. Tem um risco da própria organização, né? A própria regularidade da força seria prejudicada na demora. E é nesse ponto aqui que eu quero falar contigo, Juliana, porque eu acho uma coisa bem importante, que é quando a mesma conduta ela é transgressão disciplinar e crime. Eu vou dar minha opinião, pessoal, aqui, até que eu não concordo muito com o que o Estatuto dos Militares e o Regulamento dos Militares, Regulamento dos Militares falam, prescreve, de que quando há crime não é possível a punição disciplinar pela mesma conduta. Eu acho que a finalidade, eu sempre acreditei nisso, a finalidade dos institutos são diferentes da punição disciplinar. E as esferas são independentes, né? E se as esferas administrativa, penal e civil são independentes, não haveria por que não aplicar a punição disciplinar de forma imediata, e se fosse o caso, e a mesma conduta fosse um crime, também daí no processo levar isso em consideração para uma pena menor, ou quem sabe nem ter um processo, entender que isso já foi suficiente para o resguardo da sociedade. Certo. Então, me parece que esse viés que o Estatuto... É só importante, para quem está estudando, gente, está lá no Estatuto dos Militares, é o artigo 42, parágrafo 2º. Ele diz o seguinte, no concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Isso está nos regulamentos também. E também está nos regulamentos. O que eu estou falando assim, é que eu não concordo com essa disposição. Eu acho que as esferas são independentes e deveria ser possível, sim, a aplicação da punição disciplinar de forma imediata, porque daí, assim, você... Para restabelecer a ordem, a disciplina. A ordem, a disciplina imediatamente, e, se for o caso, depois a aplicação de uma pena criminal, uma sanção criminal, que levasse em consideração, inclusive, o tempo que ele ficou recluso nessa parte inicial. É por isso que o comandante fica de mãos atadas, mandando ofício lá para a Justiça Militar da União e perguntando, eu posso excluir o militar? Eu posso licenciar bem da disciplina? Ele já cumpriu o prazo dele. Exatamente, porque às vezes se esquece um pouco dessa independência das esferas e também pode ser uma certa insegurança, e acha que uma esfera é subordinada à outra. Eu concordo com o senhor, porque
como o senhor muito bem mencionou, a conduta em que, por exemplo, a violação mais grave vai ser o crime militar, ok. Sim. A A diferença violação de menos intensidade, né? a violação menos grave vai ser via o regulamento disciplinar militar. Mas e quando tem as duas condutas que violou ambos, eu penso que dá sim para punir, inclusive disciplinarmente, porque tem o regulamento disciplinar militar para isso, desde que se garanta o contraditório, a ampla defesa, que se respeite a proporcionalidade. Eu também não vejo problema nenhum e acho que seria muito melhor, inclusive, para a própria organização da tropa. E até diminuiria, muito provavelmente, a Os quantidade de processos crimes na justiça militar, né? ia Por diminuir quê? muito. Exatamente, porque o Ministério Público, daí, de posse do inquérito policial militar em decorrência do crime, em que a conduta também se enquadra, ele poderia entender que a aplicação da punição disciplinar que já foi feita já é o suficiente como resposta para a sociedade. Lembrando que E o o direito penal comandante teria militar é mais subsidiário, como outro direito penal. isso, a última ratio, né? Ele está Exatamente. lá para quando as outras esferas não conseguirem alcançar o objetivo e a esfera disciplinar, a esfera administrativa, ela é independente, ela tem autonomia, tem os regulamentos, como a gente diz, tem as previsões lá, taxativas, com exceção da cláusula de reserva discricionária da autoridade militar, né? Os valores mais A caros, né? gente falou daqueles valores mais caros, né, que toda conduta que violar o pundonor militar, a honra pessoal, o decoro da classe, na FAB, a indisciplina de voo, né? Porque imagina numa aeronave, ou imprudência na manutenção de aeronave, imagina Um uma desastre pessoa pode que causar. lida com isso pode causar um desastre aéreo, né? Então, é um tipo de conduta que também, se o senhor notar, é subjetivo. Entra na cláusula de reserva da cláusula de reserva discricionária da autoridade militar. Porque o que é indisciplina de voo? O que é má conduta na manutenção de uma aeronave? Para uma pessoa que não é da área pode ser uma coisa e para uma pessoa que é da área pode ser outra. Então, é bem discricionário, né? É verdade, é bem amplo. E nessa questão assim, da independência das instâncias, é interessante comentar também que quando o Código Penal Militar ele fala em desclassificação para infração disciplinar, ele fala, ou transgressão disciplinar, ele fala isso com o furto e com a lesão levíssima, se não me engano, são os dois casos que ele fala. A decisão tomada pela autoridade judiciária não é vinculativa em relação à autoridade administrativa. O fato do conselho, por exemplo, ter entendido que aquela lesão foi levíssima e por essa razão seria uma transgressão disciplinar e não um crime, porque acaba causando absolvição no processo penal, não vincula a autoridade militar a aplicar a punição disciplinar. Porque Aqui senão estaria interessante. tendo aquela invasão de competência que a gente Exatamente. comentou, né? Exatamente. Que Serve como estaria... norte, mas não necessariamente ela vai fazer, a autoridade militar ainda assim vai fazer uma análise da necessidade da aplicação da sanção disciplinar ainda naquele caso concreto. É importante dizer isso. Por isso que eu digo que tem os ofícios lá perguntando, né? E às vezes não, né? Na maioria das vezes, um militar indisciplinado que continua na força, obviamente não dá para mandar embora, não dá para, aplico 30 dias, logo vou mandar embora. Tem que ter uma observância da vida pregressa daquele militar, né, do comportamento dele. Né? Até o fato dele ter recebido uma medalha, por exemplo, tem que ser levado em conta na hora da aplicação de uma punição disciplinar. Então, o que acontece? Não dá para ir com aquela mão pesada. Por quê? Se for com a mão pesada, como a gente brinca, né, a mão pesada lá para aplicar a punição, pode acontecer de cometer ilegalidade, dessa punição depois ser anulada lá na esfera judicial, e esse militar conseguir isso na justiça comum, e isso ficar um reflexo negativo para a tropa, isso passar uma imagem ruim para a tropa. Olha, ele foi punido, portanto, ele era um excelente militar, foi punido
com a mão pesada, como a gente diz. E o que aconteceu? Ele ganhou na justiça, lá na Justiça Comum Federal, e passou essa imagem péssima. Aí outros vão pensar que pode fazer a mesma coisa. E essa imagem negativa que pode acontecer, doutor, é que da transgressão disciplinar, rapidamente vai para o crime. Entendeu? Aí vai parar lá na JTMU, né? A diferença é de intensidade, né? Entre a versão disciplinar e o crime, a diferença é de intensidade à violação do bem jurídico. Então, às vezes, a mesma conduta, dependendo da intensidade, ela vai passar de uma transgressão disciplinar para um crime. Então, a pessoa já tem uma propensão para a prática daquela conduta, que se não for contida, há progressão, inclusive, em relação a... Por isso que eu falo da prevenção. Por isso que eu falo da prevenção à punição. Né? Que a punição não deve ser a regra, ela deve ser exceção. E a punição poderia acontecer, como eu disse, através de uma conversa, dessas instruções rotineiras aí, né? Ensinando-se a fazer esse filtro constitucional. E palestras, né? Por que não palestras nas forças sobre isso? Por que não estudar sobre isso? Porque, assim, eu vejo muito, falando rapidamente aqui pelo nosso tempo, tem muito artigo dizendo, por exemplo, que o regulamento disciplinar do Exército é inconstitucional. Né? Inconstitucional porque ele é depois da Constituição. Eu não vejo, desconheço se tem algum artigo, tem artigo defendendo a constitucionalidade, mas a grande maioria falando sobre a inconstitucionalidade. Aí eu pergunto, né, é fácil apontar o problema e às vezes aponta o problema e não aponta a solução. Ele é um instrumento, o regulamento disciplinar do Exército é um instrumento garantidor da disciplina. Né? O comandante, ele precisa do regulamento disciplinar para poder manter a ordem, manter a disciplina. E por que falam que ele é inconstitucional? Porque a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 61, ela fala crimes, né, e transgressões disciplinares definidos em lei. Então, teria que ser definido em lei, e eu chamo a atenção para o plural, né, porque fala definidos. Às vezes as pessoas, eu já vi gente interpretando, eu estou procurando aqui o artigo, salvo, ninguém será preso, senão em flagrante, delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, tem um plural aqui. Então, o RDE, por ser posterior à Constituição, ele deveria ter vindo através de uma lei, não veio. Ok, mas é o que se tem, né? Porque eu já fiz uma pergunta para um professor que defende que ele é inconstitucional, eu falei, tá, o que o senhor sugere? O que o senhor sugere? Aí ele falou assim para mim, declara inconstitucionalidade e fixa-se prazo para o Congresso legislar. Aí eu falei assim, ok, mas e até o Congresso legislar, o que o comandante faz? Aí ele, boa pergunta. Então as pessoas apresentam o problema e não apresentam a solução. Não tem como declarar inconstitucional e ficar aquele lapso temporal. Porque vai ficar aquele lapso temporal, o comandante vai ficar de mãos atadas, aí pronto. Aquela missão constitucional tão importante lá do 142, ela vai ficar ameaçada. Com certeza. É verdade. Ju, olha só, nosso tempo está acabando aqui, só para a gente não ser cortado pelo Insta, né? Passou rápido, hein? Passa rápido. Mas quando a conversa é boa, passa rápido, né? Então... eu sou suspeita para falar, eu gosto muito dessa área, eu gostaria que mais pessoas se interessassem, né? Como eu disse, não tem nem livro, né? Tomara, eu espero que eu tenha despertado um pouquinho da curiosidade aí do pessoal. Com certeza vai. Então, só lembrando, a gente, após lá tá rolando, tá? A gente trata dessa matéria, aí a professora Juliana, ela desce aos detalhes na matéria, né? Então, tudo que a gente deu só uma amostra hoje, ela trata bastante, desce mais detalhes para vocês poderem entender como é que funciona essa questão dos regulamentos disciplinares aí das Forças Armadas. Eu agradeço a todos pelo comparecimento hoje. Ju, foi um prazer falar contigo, é sempre muito bom. Né? Então, o prazer foi todo meu. A gente se vê pelas lives por aí e lá na pós. Gente, até uma próxima. Obrigado a todos, né? Obrigada a todos. Um abraço. Um abraço.